Ok, bom dia a todos, né? Queria inicialmente agradecer o convite que recebi na pessoa da professora Ana Maria, né, na presidente do IBRACON. É muita satisfação estar com os senhores e as senhoras aqui nessa manhã para discutir um tema importante, que é a formação do contador e a educação continuada, que leva especificamente detalhes ligados à profissão de auditoria, né, especificamente aqui no país. Eu vou fazer uso de alguns slides, né, para ajudar a ilustrar a nossa fala, né? Mas, antes de mais nada, eu queria dizer o seguinte, que, de certa forma, o que nos coloca unidos aqui na manhã de hoje é uma reflexão, pelo menos na minha maneira de ver, a respeito de futuro, né? Quer dizer, o que a gente tem em relação ao desenvolvimento dessa nossa área com respeito a aspectos de desenvolvimento futuro. Especificamente a profissão, e eu vou fazer aqui um apanhado, estou com dois chapéus, né? O chefe de departamento de contabilidade da USP, a gente está preocupado com um horizonte de 10 anos, nós estamos preocupados com o horizonte de 2020, a formação e o tipo de currículo que a gente tem que deixar disponível para que o nosso alunado de 2020 tenha a melhor experiência possível, necessária e demandada pelo mercado daquela oportunidade. Então, os processos burocráticos de ajuste curricular, eles levam muito tempo, então nós estamos com esse horizonte de tempo na nossa faculdade. Do ponto de vista específico, como foi mencionado, da FIPECAF, como eu coordeno o e-learning da FIPECAF, a gente tem atuado em forma de parceria muito grande com o IBRACON e com o Conselho Federal de Contabilidade, é o momento mais imediato. Quer dizer, o que nós podemos fazer imediatamente para trazer uma formação continuada de peso e de importância para os profissionais que são ligados a essas entidades. Então, essas são as duas abordagens que eu trago para essa nossa conversa dessa manhã, né? Especificamente lembrando, eu acho que essa casa a gente não precisa lembrar muito mais do que alguns segundos, né, mas lembrando a questão da contabilidade, eu trago esse visual que mostra o seguinte: nossa área como ciência, ela se preocupa em representar realidades, né? Então, isso de fato é o que a nossa área faz, e essa reflexão sobre representação de realidade vem de Mateschitz, de 1964, né? Quer dizer, é uma representação importante em relação ao que é a nossa profissão. Se trouxermos para casa, para o IBRACON, para a dimensão do auditor, essa lógica ela fica ainda mais importante, porque o auditor é um profissional que procura assegurar, né? Procura atestar, procura dar um parecer, procura dar uma opinião em relação à qualidade dessa representação. Então, se nós pegarmos as transições que temos em relação a realidade da nossa profissão ao longo do tempo, e eu não quero que os senhores leiam isso, é apenas uma ilustração a respeito da evolução, ou seja, nossa ciência é muito dinâmica. Por séculos ela passa por transformações que são muito ligadas à qualidade e à característica do ambiente empresarial em que vivemos. Então, não é difícil a gente imaginar as transformações, como Revolução Industrial, por exemplo. Como hoje temos uma economia mais voltada à economia do conhecimento, como isso impacta a nossa profissão, como isso impacta a nossa ciência. Então, não é difícil esse casamento, essa união, essa junção, ela é bastante objetiva, e a gente consegue ver isso com clareza, né? Então, aqui eu trago uma sequência de visões que buscam mostrar que justamente existem pressões que agem de forma comparativa, vamos dizer assim, de dentro da academia para o mercado e do mercado para a academia. Então, se eu fosse reduzir a uma pequena expressão essa nossa intervenção com relação à educação continuada e formação profissional, eu diria que é descobrir esse melhor casamento entre demandas necessárias oferecidas pelo mercado, né, e a própria formação, característica que os provedores educacionais no Brasil e no mundo têm que levar em conta para que esse casamento aconteça da melhor forma possível. A nossa profissão é uma profissão que tem essa característica bastante enfatizada, assim como é a profissão de medicina, assim como outras profissões têm essa ligação com o empirismo, né? Então, no nosso caso, a gente tem a direção para o futuro, né, vinda desses fatores e ambientes externos e justamente das respostas que são as teorias, né, que, numa visão muito pragmática, as teorias elas só podem existir em casamento perfeito com a prática. A teoria é uma explicação da prática. Então, a discussão de teoria sendo algo abstrato e não aplicável, ela fere o conceito de teoria. Então, nós não estamos falando de teoria, nós estamos falando de alguma outra coisa, né? Então, essa seria basicamente o pano de fundo para a nossa reflexão. Eu trago aqui, eu estou participando de um grupo ligado ao IFAC, né, que discute Global Accounting Education.
Basicamente, o líder desse grupo é um professor da Holanda, Kerman, e a gente tem conversado com outros colegas ao redor do mundo a respeito do quadro de referência que move a educação para a próxima década, longo prazo, a gente está imaginando, né? Então, um dos resultados de estudos dessa natureza, eu estou trazendo apenas uma figura, que é uma imagem muito rápida para ajudar a nossa reflexão a ser colocada em pauta. Ela mostra quão complexa é a cadeia de valor da área de contabilidade, né? Todos nós aqui sabemos que nós estamos em imersão nessa cadeia de valor, mas não custa lembrar que, de forma geral, a sociedade global, ela enxerga isso. Quer dizer, então nós temos aí, eu não vou ler para os senhores, vocês podem observar, mas nós temos aí diversos players, diversos agentes que estão diretamente conectados a esse processo de transformação, com demandas específicas. Então, se a gente coloca em discussão, por exemplo, o item 3, que são os contadores profissionais, ou o item 4, que são os provedores educacionais, nós percebemos que eles constituem apenas um segmento de um grupo muito maior de envolvidos, de agentes envolvidos nesse processo. Então, quando a gente fala de mudanças eventualmente necessárias para que o processo de educação e o processo de formação do contador no país e globalmente seja revisitado, nós não podemos fazer isso apenas dentro da academia, né? A gente precisa, de certa forma, então, mais uma vez, eu estou estressando o fato de que a gente precisa, de certa forma, olhar para esses agentes e essa cadeia de valor, né? Então, quem define os padrões, outros stakeholders, né? Quem emite esses relatórios, quem emite as demonstrações, os reguladores, né? Quer dizer, as organizações profissionais, nós temos que estar, de maneira conjugada, endereçando essas necessidades específicas. E esse evento é um excelente exemplo de que isso, de fato, acontece no país com uma intensidade importante, né? Então, acho que é um ponto de destaque.